Olá meus amigos, eu sou Jefferson Araújo e esse é mais um vídeo do canal Última Verdade Presente. Gostaria que falasse do pastor Samuel Ramos. Vejo alguns adventistas contra ele. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu não tenho absolutamente nada para falar do pastor Samuel Ramos, porque eu não o conheço. Eu só estive com o pastor Samuel Ramos uma única vez, quando na igreja onde eu congrego, ele esteve lá, a igreja da Água Verde, aqui de Curitiba, e ele foi visitar a igreja em um sábado para assistir o culto. Quando então na saída, nós estávamos ali no pátio da igreja pronto para almoçar, e eu vi o pastor Samuel Ramos, ele me reconheceu, eu também o reconheci, nós nos cumprimentamos, ele sentou numa outra mesa com um casal que eu imagino que o conhecia, e ele ficou almoçando ali e eu com os meus amigos. Porém, eu conheço pessoas que têm uma relação próxima do pastor Samuel, e essas pessoas dizem que ele é um excelente cristão, um homem com uma vida piedosa, um servo de Deus. Então eu não tenho absolutamente nada, seria até uma injustiça falar algo do pastor ou sobre o pastor Samuel Ramos. O que eu tenho para lhes dizer é da minha discordância com as interpretações proféticas do pastor Samuel. E eu peço por gentileza que nós sejamos maduros aqui para conseguir fazer a distinção, e antes que alguns comecem a me acusar ao afirmar que eu tomo posições como essa que tomarei aqui, porque a igreja me paga, porque eu sou mercenário, sou vendido para a igreja, isso é de uma infantilidade, são teorias conspiratórias, como se para que eu fosse sincero, eu precisasse acreditar no que essas pessoas acreditam. Então, isso é um absurdo, é uma criancice. Eu espero que nós aqui sejamos cristãos maduros para entender que eu posso discordar da crença de outros sem que isso seja levado para o campo pessoal. E eu discordo veementemente da maioria das interpretações proféticas do pastor Samuel Ramos. Eu disse há pouco que entre ficar com a hermenêutica, com a interpretação de algumas pessoas, de alguns indivíduos, e ficar com alguém que eu reconheço como profeta de Deus, no caso Ellen White, eu prefiro sempre ficar com Ellen White. E quando o pastor Samuel Ramos, um exemplo, fala sobre as trombetas, aplicando-as ao futuro, e dizendo que há dupla aplicação nessa interpretação, eu prefiro ficar com o que Ellen White diz no Grande Conflito, aplicando a interpretação da quinta e sexta trombeta para o ano de 1840. Não foi uma interpretação de Ellen White, mas sim de um milerita chamado Josias Litt, dizendo que nesse ano, se eu não me engano no mês de agosto, o Império Turco-Otomano cairia. E ela chega a usar a seguinte frase, olha só que interessante. No ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. Então ela entende que houve um cumprimento profético, sim, no ano de 1840, e ela relaciona isso a versículos da quinta e da sexta trombetas. Agora, dizer que há dupla aplicação, isso é algo muito perigoso, porque é oriundo da minha mente criativa, entendeu? Quando eu não tenho um profeta ou alguma orientação de Deus dizendo, como no caso de Mateus 24, Ellen White diz claramente, essa profecia é uma profecia de dupla aplicação. Jesus falou de eventos da destruição de Jerusalém e dos últimos dias. Agora ela não diz isso sobre as trombetas. Então é perigoso dizer que em determinadas profecias há sim dupla aplicação. Outro caso é de Apocalipse capítulo 13, relacionado aos 42 meses. O pastor Samuel aplica isso para o futuro, dizendo que é uma visão literal de 3 anos e meio literais de perseguição contra o povo de Deus. Mas isso está contradizendo o que Ellen White afirma no livro Grande Conflito, novamente, na página 439. Olha o que ela diz, como ela é categórica ao interpretar os 42 meses. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E diz o profeta, vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Os 42 meses, atenção, são o mesmo que tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio ou 1260 dias de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Então ela mesmo já agora faz a aplicação. Este período
conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado no ano 538 de nossa era e terminou em 1798. Então o texto que nós lemos não dá margem para dupla aplicação. Ellen White é bem enfática ao dizer que os 42 meses se cumpriram durante os 1260 anos de supremacia papal. Agora, entre ficar com a visão humana, e eu não estou aqui julgando, entenda, a sinceridade, a honestidade, a piedade da pessoa não tem nada a ver com isso, mas é um ser humano, não é uma pessoa inspirada. Ellen White sim é inspirada. Nós, quando estudamos a Bíblia, há um termo técnico na teologia que é a iluminação. Quando eu me permito ser orientado pelo Espírito Santo, estudo a palavra de Deus, interpreto as coisas que estão ali, se de acordo com a visão bíblica, eu fui iluminado. Mas Ellen White ela não foi apenas iluminada, ela foi inspirada por Deus. Ela teve revelações diretas vindo da parte do Senhor. Se aqui houvesse dupla aplicação, é óbvio que ela falaria. E o último exemplo que eu dou é de Apocalipse 11. E esse para mim foi realmente o mais chocante, o que eu achei mais absurdo, porque se bem é certo que Ellen White não destrincha capítulos do Apocalipse para nos dar uma interpretação plena desses capítulos, ao menos o capítulo 11 é um que no livro Grande Conflito, capítulo 15, ela realmente dá detalhes do cumprimento dessa profecia, aplicando-a para o passado na Revolução Francesa. E quando eu vi um vídeo do pastor Samuel aplicando o capítulo 11 para o futuro e novamente fazendo menção aos 42 meses, que lá no Grande Conflito, página 266, Ellen White também aplica para o passado, para o mesmo período medieval. Olha só, eu vou ler aqui a citação, ela diz assim: os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Então, mais uma vez, e ali ela vai dizer que a besta que sobe do abismo é a França na época da Revolução, diz que as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Enfim, queridos, chega a ser assim um pouco assustador, eu confesso. E aí eu fiquei mais preocupado ainda quando vi uma publicação do pastor Samuel Ramos usando aqui um argumento que, me desculpe, mas eu tenho que ser muito sincero com vocês, de dissidentes. Ele disse assim: eu não respondo os ataques, eu prego a verdade usando a Bíblia. Os pastores que me atacam usam Ellen White de forma errada. Nunca foi intenção dela que os seus escritos explicassem a Bíblia. Só a Bíblia explica a Bíblia. Então, como eu disse, eu me preocupo com essa linha de raciocínio. Na verdade, muitos teólogos liberais até usam esse tipo de argumentação. Eu particularmente, embora acredite que a Bíblia é suficiente, o papel de Ellen White para a igreja nos últimos dias é justamente o mesmo papel de João Batista. Quando o povo judeu, vindo de um período de 400 anos de silêncio profético e influenciados profundamente pela filosofia grega, passam a interpretar a Bíblia de forma equivocada, a Torá, desenvolvem a Mishnah, a Gemara, Deus então envia João Batista para elucidar citações do Antigo Testamento que o judeu já não entendia mais. Quando João Batista, por exemplo, aponta para Jesus dizendo: este é o Cordeiro de Deus, aquilo não era uma doutrina nova, era uma doutrina do Antigo Testamento que João estava apenas fazendo brilhar aos olhos dos judeus que já não entendiam mais as coisas. É o mesmo papel de Ellen White. Ellen White não traz novas doutrinas, novas visões, novas orientações, não. Ela é uma lanterna que nos ajuda a tatear em lugar escuro. Então, queridos, eu me preocupo bastante quando vejo uma linha de pensamento como essa, porque ela vai, inclusive, de encontro. Ela é contrária ao papel justo de Ellen White
no seio da igreja adventista, que é nos ajudar a entender a Bíblia. Tenho chamado Ellen White, inclusive, de o microscópio de Deus. Então, enfim, não tenho nada contra o pastor Samuel Ramos. Se o visse pessoalmente, daria um abraço nele, o cumprimentaria, mas não concordo com as interpretações proféticas dele. Fiquei muito triste, inclusive, quando vi algumas mensagens agressivas num vídeo que eu gravei falando sobre 1929, onde nem citei o nome do pastor Samuel Ramos. Fui extremamente tranquilo ali, nada agressivo, apresentando o meu pensamento sobre aquele assunto, e muitas pessoas me acusaram ali de coisas absurdas. Eu espero que Deus perdoe essas pessoas de verdade e que amadureçam, porque na trajetória cristã, se você pode saber tudo de profecia, mas se você não tiver um caráter humilde, maduro, cristão, para lidar com o contraditório, me desculpe, mas o conhecimento profético não adianta absolutamente nada. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, também compartilhar com os seus amigos pelas redes sociais. Um grande abraço, que Deus te abençoe imensamente.